Muito boa noite. Sexta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Com as nossas tarefas são segundas, quartas e sextas, às 19h30, e todo domingo, às 9 horas da manhã. São 4 aulas semanais para quem quer estudar. Aqui não tem palestra nem palestrantes, aqui não tem video show, data show, tem nada disso. Aqui nós temos livros seguros para estudar e incentivar cada um de nós a nos matricularmos na Universidade da Alma, estudar e nos reformar. Hoje é dia de Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu ganhei esse livro em março de 1977. Já o li mais de 10 vezes e cada vez vejo que preciso estudar mais. Eu fico pasmo quando eu vejo as pessoas de religião que não querem estudar. Tem gente que responde assim: já li tudo, mas não sabe nada. Porque não adianta ler tudo. Você tem que saber de ler, é um processo pedagógico. Às vezes você vai ler o livro 10 vezes para captar dele 20% dos ensinos do mestre. Mas para isso você tem que ter calma. Por isso que os jovens têm que estudar, às vezes, 35 anos, 30 anos, para serem advogados, para serem bons, porque a maioria não é boa, não. Para serem bons engenheiros, bons advogados, bons médicos. Tem que estudar, no mínimo, de 4 a 8 horas por dia. Mas, quem é das religiões, eles não querem, temos que deixar, temos que ter paciência. O príncipe sensato. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes uma herança digna ou condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deveriam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde, aos serviços de elevação. Assim procedia porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Gastaram anos a fio, discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo gigante, e não poucos
exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores infinitamente reproduzidos invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Houve, porém, detritos desceram das serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. A lição está falando de nós. A maioria de nós, quando aqui reencarna, é apanhado pelos prazeres da matéria. Nós somos bombardeados pelos prazeres da matéria. Somos bombardeados pelos 7 pecados capitais. A avareza, a luxúria, o egoísmo, a vaidade, a metidez à besta. A maioria de nós faz igual os filhos do príncipe aqui. Eles deixaram, o príncipe foi embora e eles não cuidaram de nada. As ervas daninhas cresceram. Os insetos ruins tomaram conta da região. E quando as tempestades chegaram, as propriedades deles estavam todas despreparadas para aquele momento de crise importante naquela sociedade. A maioria de nós, quando a crise chega, nós estamos apavorados. A maioria de nós que não estuda, que não segue Jesus nem 1 hora por dia, que não estuda, não faz reflexões, que não se melhora consigo mesmo, com os parentes, na convivência com a sociedade. Quando a crise chega, nós ficamos apavorados. Queremos fazer palestras, queremos fazer seminários, queremos falar como é que se tem a fé nesses momentos difíceis. A fé só nasce em quem estuda as leis. Fé é você saber as leis e consultá-las nos momentos importantes. É igual cada um de nós na sociedade, aonde estivermos. Se nós tivermos conhecimento das leis, nós sempre vamos nos comportar direito. Houve, porém, um filho bem avisado, um dos filhos do rei, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Anotou os ensinamentos, estudou e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu o sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Que nós não estamos sabendo fazer isso. Nós não estamos sabendo proporcionar que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, que tragam os seus ensinamentos para dentro de si, pelos meios pedagógicos, para os utilizá-los em todos os momentos de sua vida, seja na profissão, seja na família, seja na sociedade, na ocupação dos cargos, seja nas crises, seja em todos os momentos da sociedade. Nós precisamos estudar o Evangelho
e trazer esses ensinos para dentro de nós de forma pedagógica. E isso só tem uma maneira: estudando os livros seguros. Por isso que nós colocamos aqui que esse livro deve ser lido no mínimo 6 vezes numa encarnação. Ou 1 hora por dia, no mínimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo as lições libertadoras pela fraternidade pura, cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Esse é um alerta. A maioria das pessoas que estão desencarnando, aquelas que seguem as religiões, estão ficando apavoradas, porque estão tendo a oportunidade de estudar e de se reformar, mas não querem. Não querem, não aceitam. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu. Aí vem Jesus. Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. É essa a chamada do Consolador prometido. Aquele que entende que precisa estudar. Mas não é uma vez por semana. É estudar em casa todo dia, seguindo uma ordem, seguindo os livros seguros. Não é através de vídeos nem de palestrantes. É estudando, fazendo a universidade da alma. Esse vai ser como o servo aqui desta lição. Na hora em que a tempestade vem, na hora em que a crise vem, ele está preparado, protegido, porque seguiu as regras estabelecidas por Deus, porque se enquadrou nessas regras, porque passou a viver de acordo com os ensinamentos dessas regras. É isso que ele está dizendo. É por isso que uma lição dessa, às vezes, tem que ser lida 10 vezes. O príncipe sensato, o filho sensato, é aquele que estuda os ensinamentos. É aquele que usa esses estudos para se reformar, para se reenquadrar nas leis e para passar a ter uma vida digna, respeitosa, só fazendo com ele e com o próximo o que está dentro da lei. Só fazendo com os próximos aquilo que ele gostaria que fizesse com ele, porque ele agora é um cumpridor da lei, é um seguidor dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que sexta-feira maravilhosa! Essa que é a ideia básica do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Isso é que é estudo, tirando de um livro seguro e procurando buscar os ensinamentos para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Que possamos sempre buscar os livros seguros, só estudando através dos livros que estão à nossa disposição seguramente. Um grande abraço, um bom final de semana. Tudo de bom.